meninos! Olá, meninas, senhoras e senhores! Vamos a mais uma aula de física. Tema da aula de hoje, força elétrica, aula 18 da apostila de vocês. Então vamos dar continuidade aí nos estudos sobre as propriedades elétricas da matéria. Tema da aula de hoje, ou objetivo da aula de hoje, perdão, falar da força elétrica e suas características. Antes da gente falar exatamente da força elétrica, vamos lembrar aí na aula anterior que a gente indicou que um feixe aí de partículas atômicas composto por elétrons, prótons e nêutrons, ao atravessar uma região onde tem campo magnético, cada partícula tem um comportamento diferente. E esse comportamento indica para a gente a carga elétrica de cada partícula. O nêutron não tem carga elétrica nenhuma, o próton e o elétron têm carga elétrica e como eles têm comportamentos opostos, significa que cada um deles tem uma carga oposta ao outro. Por convenção, o próton é uma carga positiva, o elétron uma carga negativa. E como eu já disse, o nêutron aí tem uma carga nula. A partir disso, a gente vai tentar entender, então, a força elétrica. A força elétrica é uma força de interação entre dois corpos que estão eletrizados. Então, uma das características é essa força só vai aparecer se os corpos estiverem eletrizados. Essa força tem característica que pode ser de repulsão ou atração. Então, quando que ela vai ser uma força de repulsão? Quando os dois corpos tiverem o mesmo sinal, né? A mesma carga elétrica em termos de sinal. Então, ou seja, dois corpos carregados positivamente ou dois corpos carregados negativamente. Vai aparecer uma força de repulsão entre os dois. Quando os corpos têm sinais opostos, ou seja, um positivo e um negativo, aparece uma força de atração entre eles. A origem da força é a mesma, só que a depender do sinal, ela vai ser de repulsão ou de atração. Essa força, ela tem aí uma similaridade muito grande com a força gravitacional. Então, a força gravitacional, por exemplo, é uma força sempre de atração. A força elétrica pode ser de atração ou repulsão. Mas assim como a força gravitacional, ela tem uma dependência da distância. Quanto maior a distância, menor essa interação entre os dois corpos. E assim como a força gravitacional depende aí da massa entre os dois corpos, da massa dos corpos envolvidos, a força elétrica depende da carga entre os corpos envolvidos, das cargas dos corpos envolvidos, né? Essa relação aí, matematicamente, é expressa pela lei de Coulomb, que está aqui ilustrada na tela. Então, a força elétrica, que é a força de atração ou repulsão entre dois corpos que têm carga, depende diretamente da carga elétrica de cada um dos corpos e é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Além de um fator aí multiplicador, um fator de proporcionalidade aí, para a gente chegar aí na conta certa. Então, eu tenho dois corpos aqui, dois corpos que têm carga. Se eu preciso, então, mensurar aí qual a força elétrica entre eles, eu preciso saber o valor da carga elétrica de cada um deles e a distância aí que eles têm um do outro. Um elemento também que eu vou saber é esse K0 aqui, que é a constante eletrostática, né? É uma constante aí no vácuo, então essa constante eletrostática só é válida para o vácuo, mas na grande maioria dos problemas que a gente vai resolver, em 99%, vai ser essa constante que a gente vai adotar, a não ser em casos muito específicos que outra constante pode ser adotada, e essa constante, então, tem um valor conhecido de 9 vezes 10 a nona coulombs. Então, a gente tem aí uma tabela para indicar as grandezas envolvidas. Não tem nenhuma grandeza nova, né? Porque força elétrica, assim como todas as outras forças que a gente já estudou até agora, tem a sua unidade no sistema internacional, o Newton. Carga elétrica, como a gente viu na aula anterior, é o Coulomb. Distância entre as cargas, o metro. E aí a constante eletrostática também. Só que essa constante aí tem uma unidade aí, né? Para a gente conseguir chegar no Newton. Então é Newton que multiplica metro ao quadrado por Coulomb ao quadrado.
Como eu disse, uma característica da força elétrica é que essa força elétrica depende da distância e ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância, ou seja, quanto mais eu aumento a distância, menor essa força elétrica. E aqui tem uma imagem para a gente pensar sobre isso. Então, quanto maior a distância, menor a força elétrica. E aí, uma relação simples que eu posso indicar é o seguinte: se eu dobro a distância, a força elétrica, como é uma dependência ao quadrado, essa minha força elétrica vai diminuir 4 vezes. É isso que está indicado aí na tabela à esquerda do vídeo. Então, eu tenho aí, por exemplo, uma distância que foi aumentada 3 vezes. 3 ao quadrado, 9, então a minha força vai diminuir 9 vezes, e assim vai. Então, se a minha distância aumentar 5 vezes, 5 ao quadrado, 25, a força de interação entre os corpos vai diminuir 25 vezes. Outra característica é, assim como qualquer outra força, a força é uma grandeza vetorial. Então, ela tem, além do módulo, né, o valor, ela tem uma direção e sentido. Isso quer dizer que se mais de um corpo tiver mais de uma força aí atuando em um corpo, para a gente conseguir ver a força resultante, tem que fazer uma soma vetorial. Então, nesse exemplo, o que a gente tem? Eu tenho aí uma partícula Q2 que sofre a influência de Q1, indicado pelo vetor vermelho, e de Q3, indicado pelo vetor azul. Então, o vetor azul indica a força elétrica resultante de Q1, a influência de Q1 em Q2, e o vetor azul indica a força elétrica de Q3 em Q2. Então, eu tenho duas forças atuando aí nessa partícula Q2. Se eu quiser saber a força resultante, eu tenho que fazer a soma vetorial dessas forças. E nesse caso aí, é indicado na figura como o vetor destacado, como o vetor preto. O vetor preto, então, é o vetor resultante. O resultado da ação da força 1 e da força 2. Beleza, meninos e meninas? Então, a aula de hoje, falamos aí sobre a equação que indica o valor, né, o módulo da força elétrica, e essas características que valem a pena a gente ficar esperto. Então, uma dependência da distância, ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância, e ela é uma grandeza vetorial. Então, em alguns casos, eu tenho que ficar atento aí a esses fatores. Beleza? Espero que tenham entendido. Nos veremos aí na aula para falar sobre as tarefas e possíveis dúvidas. Valeu, até a próxima!